Imagine tudo o que você acha que sabe sobre um reino medieval. Muralhas de pedra até o horizonte. Grandes salões iluminados pelo fogo. Senhores envoltos em lã e ferro. Um poder que parecia eterno. Essa imagem foi construída para você de forma muito deliberada. A realidade é mais dura do que a história ensinou. As muralhas do Crac de Chevalier, na Síria, a fortaleza cruzada que resistiu a cerco após cerco entre 1142 e 1271 da nossa era, lutavam todos os dias contra algo que não tinha nada a ver com exércitos. Não as forças sarracenas acampadas do lado de fora, nem a peste atravessando a guarnição, nem o lento colapso das linhas de abastecimento vindas da costa. A água. A chuva, entrando nas juntas da argamassa. O inverno forçando passagem por fissuras microscópicas e alargando-as por dentro. A infiltração invisível e paciente, capaz de derrubar em uma década o que exército nenhum tocaria em um século. Os reinos que mais duraram não eram os mais poderosos. Eram os que acharam uma solução que custava quase nada. O proprietário médio nos Estados Unidos gasta entre 600 e 1.400 dólares com impermeabilização de alvenaria e reparo de paredes externas a cada 3 a 5 anos, segundo estimativas de custo publicadas pela ANGI em 2023. Essa conta já pressupõe uma solução com prazo para vencer. Engenheiros medievais pagavam nada. Houve uma decisão específica dos pedreiros do Crac de Chevalier que transformou um tratamento superficial temporário em algo que sobreviveu a 9 séculos de chuva e calor sírios sem equipe de reparo. Não foi o tipo de pedra, nem a mistura da argamassa. Foi uma decisão. Ela vem a seguir. O mercado global de revestimentos arquitetônicos, que inclui os selantes para a alvenaria e produtos de impermeabilização vendidos a proprietários em toda a estação, valia mais de 75 mil milhões de dólares por ano, segundo o relatório setorial de 2022 da Grandview Research. Esse número depende de suas paredes externas continuarem falhando em ciclos previsíveis, não uma vez por geração, mas a cada poucos anos. Uma parede intacta caiada com cal não pode ser faturada. Os reinos medievais testavam a proteção de suas muralhas em condições que destruiriam a garantia de qualquer produto moderno antes da segunda estação. Château Gaillard, a fortaleza de Ricardo I no Sena, concluída em 1198 da nossa era, resistiu ao cerco que Filipe II da França lançou contra ela em 1203. 8 meses. Chuva de inverno normanda açoitada de lado contra a pedra de outubro a abril. Sem equipe de manutenção, sem reposição de materiais, sem opção de adiar. As partes que falharam não eram as mais antigas. Não sofreram, morreram. Os pontos da guarnição onde a umidade penetrou na argamassa, onde a geada rachou o reboco, onde o úmido minou os fiados de pedra, foram esses os trechos em que os engenheiros de Filipe acabaram encontrando apoio, não a força de impacto, esperando. A água fez o trabalho por eles. Uma parede intacta caiada com cal não pode ser faturada. Mas aqui está a parte que a indústria torcia para que você nunca perguntasse como isso funcionava. Exatamente. É disso que vamos falar agora. Isso não é uma ideia nova. Vitrúvio documenta a preparação da cal para superfícies externas em De Arquitectura, escrito por volta de 30 a.C. Ele especifica o tempo de extinção, as proporções de água, a consistência exigida para uma aplicação resistente ao tempo sobre pedra e alvenaria. Engenheiros romanos aplicaram isso em aquedutos que conduziram água por séculos sem rachar nas juntas. Os monges cistercienses da abadia de Fountains, em North Yorkshire, fundada em 1132 da nossa era, refinaram isso ainda mais. O volume de 2012 da English Heritage, Practical Building Conservation, Mortars, Renders and Plasters, documenta aplicações sazonais repetidas de caiação sobre a estrutura de pedra da abadia. Não uma única demão aplicada uma vez. Estação após estação. Ano após ano. Cada camada era mais fina que um cartão de crédito. Juntas, formavam uma superfície que respirava como pedra viva, deixando o vapor sair quando o tempo secava e desviando na água líquida quando chovia. As paredes norte da abadia, incluídas no mesmo levantamento, ainda conservam vestígios desse revestimento medieval de cal com quase 900 anos. Teófilo Presbítero, monge beneditino que escreveu seu manual técnico de diversos artibus, sobre as várias artes, por volta de 1125 da nossa era, descreve a preparação da cal no livro 2 com a precisão de quem já a viu falhar pessoalmente. Ele especifica a consistência correta de trabalho para a aplicação em paredes externas. Descreve como a cal defeituosa se apresenta antes mesmo de tocar a pedra. Entendia, 800 anos antes de a química dos polímeros confirmar, a diferença entre uma cal que se integra à pedra e outra que fica por cima dela e se solta no primeiro inverno rigoroso. Essa diferença é a mesma que separa uma parede, ainda de pé, hoje de outra,
que fracassou antes de o século terminar. Então uma indústria inteira tornou tudo isso inconveniente. Não errado, inconveniente. Joseph Aspdin patenteou o cimento Portland em 1824. Com o boom da construção do pós-Segunda Guerra Mundial no fim dos anos 1940 e ao longo dos anos 1950, o cimento Portland virou o revestimento padrão para a pedra exterior em toda a Grã-Bretanha e a América do Norte. A Society for the Protection of Ancient Buildings, fundada por William Morris em 1877, documentou exatamente o que veio depois. Suas notas técnicas de conservação, incluindo trabalhos publicados pelo Dr. John Ashurst sobre cal e cimento Portland em estruturas históricas, registram como o cimento Portland, por ser mais duro que a pedra natural sobre a qual é aplicado, aprisiona a umidade dentro da parede, em vez de deixá-la respirar para fora. A umidade não tem para onde ir. Ela encontra o ponto mais fraco. O ponto mais fraco passa a ser a própria pedra. A pedra estilhaça. A parede racha. Você chama alguém para consertar. Não dá para vender uma assinatura para a muralha de um castelo caiada com cal. Dá para vender uma de massa flexível com polímero, estação após estação. O ciclo de cobrança simplesmente não tinha espaço para o gratuito. O que os engenheiros medievais entendiam sobre água, pedra e respiração. E o que você está prestes a construir por $3. Começa com um princípio físico tão simples que cabe em uma única frase. A Historic England mantém o Registro Nacional de Edifícios Históricos. Segundo os números publicados em 2023, esse registro reúne mais de 374 mil estruturas classificadas. A esmagadora maioria dos edifícios medievais de pedra ainda existentes nesse registro, como documenta a série Practical Building Conservation, da English Heritage, foi originalmente protegida por rebocos e caiações à base de cal. Todos, sem exceção, foram construídos sem fatura de impermeabilizante, sem orçamento, sem fornecedor, sem contrato de manutenção. A cal, que protegeu as paredes de Fountains Abbey ao longo de 4 séculos de uso monástico ativo, custou aos monges cistercienses apenas o preço de cozer calcário local em fornos que eles próprios operavam junto ao rio Skell. Não vinha de fora. Não era comprada. Era queimada no local, apagada no local e aplicada pelos próprios monges como parte normal da semana de trabalho. Os engenheiros medievais pagavam nada. A física não mudou uma única variável desde 1132 da Era Comum. Ela está a atuar na sua pedra neste exato momento. Use-a ou não. E quase ninguém a está a usar. Você viu isto a vida inteira e simplesmente nunca ligou os pontos. Sabe como uma frigideira de ferro fundido bem curada repele a água sem enferrujar? A superfície fica quimicamente indiferente à umidade por causa do que foi incorporado nela? A caiação faz o mesmo com a pedra. Quando a cal carbonata na superfície de uma parede, torna-se ligeiramente alcalina. Alcalino quer dizer quimicamente escorregadio para a água num nível que você não vê. A chuva bate e escorre pela face em vez de entrar nela. Sabe como as paredes caiadas das aldeias mediterrânicas antigas se mantêm limpas e não criam bolor nem em invernos úmidos? Isso é a alcalinidade da cal, a mesma propriedade, a fazer exatamente o que os monges de Fountains Abbey esperaram durante 800 anos. Mesma química, mesmo resultado. A cor e a proteção vêm da mesma reação. Sabe como a parede de pedra de um celeiro antigo às vezes parece quase encerada ao toque? Ligeiramente lisa, ligeiramente selada, mas sem você saber explicar? Isso é cal carbonatada. Ela absorveu dióxido de carbono do ar à volta e converteu-se de novo em carbonato de cálcio, o mesmo mineral de que o calcário é feito. A parede não se limitou a proteger-se. Reparou-se sozinha, usando o ar. A maioria das pessoas que tenta reproduzir o que os pedreiros medievais faziam erra num passo. É o primeiro passo. E a diferença entre esse erro e a forma correta é a diferença entre uma parede que engole a cal e não mostra nada em 24 horas, e uma parede que repele a chuva sem esforço daqui a 40 anos. É isto que você precisa. E quero ser honesto consigo em cada número. Cal hidratada, tipo S ou tipo N, grau de construção, vendida na secção de alvenaria da Home Depot ou da Lowe's. Um saco de 50 libras custa cerca de $9. Numa sessão para tratar um pano de parede do tamanho de uma porta de cozinha, você vai usar cerca de 1,5 libras de cal. Isso dá menos de 30 cêntimos de material por sessão. Um balde de plástico. Provavelmente já tem um. Uma trincha larga de alvenaria, com 4 polegadas de largura. Cerca de $2 em qualquer loja de ferragens. Água da torneira. É mesmo só isso. Um saco de cal, usado da forma certa, cobre entre 20 e 30 dessas áreas do tamanho de uma porta antes de acabar. O valor de $3 é por sessão, repartido ao longo de toda a vida útil do saco.
Aqui está a única coisa em que quase toda a gente erra. Aplica uma caiação numa parede seca. Parece o instinto certo. Superfícies úmidas e revestimentos. Toda a gente já viu isso falhar. Mas a caiação não é um revestimento. Ela não fica por cima da pedra como a tinta fica por cima do gesso cartonado. Liga-se a pedra ao penetrar nos poros superficiais e depois carbonatar, convertendo-se de hidróxido de cálcio em carbonato de cálcio dentro do primeiro milímetro da própria pedra. A parede não fica coberta. A parede fica transformada. Uma parede seca absorve a caiação tão depressa que o material desaparece para dentro da pedra, antes de conseguir fixar-se à superfície. Você não vê nada. Assume que falhou. Não falhou. Entrou fundo demais para fazer o trabalho na superfície, que é onde a água realmente bate. O volume Practical Building Conservation, da English Heritage, dedicado às argamassas, documenta exatamente esta falha em várias estruturas medievais mal conservadas. Cal, aplicada sobre superfícies de pedra excessivamente secas ou estressadas pelo calor, sem proteção duradoura contra as intempéries, porque o material foi consumido por absorção profunda em vez de carbonatação superficial. Os monges de Fountains Abbey faziam diferente. Molhavam primeiro a parede. Molhe a pedra com água limpa de um balde ou de um pulverizador de jardim de baixa pressão. Trabalhe uma área de cada vez, mais ou menos do tamanho de um tampo de mesa. O que você quer é a face da pedra visivelmente úmida, não a pingar. Encoste a mão aberta à superfície e retire-a. A palma deve voltar ligeiramente molhada. Esse é o ponto certo. Se a água estiver a escorrer pela face, espere 5 minutos e teste de novo. Se não passar nada para a mão, molhe mais uma vez. Misture a caiação no balde, uma parte de cal hidratada para 10 partes de água. Mexa durante 2 minutos completos. A consistência deve parecer leite gordo diluído. Não natas, não água, leite. Erga a trincha carregada sobre o balde e deixe pingar de volta. Um fio fino e constante quer dizer que a proporção está certa. Se cair engolfadas, junte mais água. Se escorrer quase transparente, junte mais cal. Teófilo Presbítero identifica no livro 2 de Diversos Artigos a aplicação fina e fluida como o método correto para a pedra exterior, distinguindo-a especificamente da preparação mais espessa de reboco que descreve para superfícies interiores. Ele percebia a diferença. A sua mistura também deve perceber. Carregue bem o pincel e enfie a caiação na superfície da pedra. O gesto está mais perto de esfregar do que de pintar. Não está a pousar material por cima, está a trabalhá-lo na textura. Force as cerdas nas juntas da argamassa. Meta-as no veio da face da pedra. Cubra a secção toda. Aplique a primeira demão. Depois pare. É aqui que a maioria falha a segunda tentativa. O impulso é dar logo outra demão, enquanto a primeira ainda está úmida e o pincel ainda vai carregado. A carbonatação da cal é uma reação química com o dióxido de carbono do ar. Uma segunda demão molhada sela a primeira e corta-lhe o contato com o ar antes de a reação acontecer. A primeira demão não consegue curar. Fica com uma camada espessa, instável, que não faz nada e solta-se a primeira geada. O passo seguinte é o que quase toda a gente salta. E é também o que fez a diferença entre uma fortificação que aguentou 8 meses do cerco de Filipe II em Château-Gaillard em 1203 e outra que não passou do inverno. É assim que se apresenta. Espere. Mínimo de 4 horas entre demãos com tempo seco. Mínimo de 6 com ar úmido. O teste não é um relógio. Encoste de leve a polpa de um dedo à superfície seca. Se o pó branco passar para a ponta do dedo, ainda não está pronto. Se a superfície estiver seca, firme e nada sair, está pronta? Esse é o único teste que interessa. Os relógios mentem. A ponta do dedo não. Aplique a segunda demão da mesma maneira. A mesma consistência branca, quase de leite. A mesma ação de esfregar na superfície úmida da pedra. O mesmo método, secção a secção. Cada demão bem aplicada deixa uma camada de carbonato de cálcio, com uma espessura aproximada de uma única folha de papel. 3 demãos juntas dão algo próximo da espessura de um cartão de visita. Essa espessura, bem carbonatada na pedra, repele a água. 5 demãos. O ciclo anual de manutenção documentado para a alvenaria de Fountains Abbey, segundo o levantamento da English Heritage, criam uma superfície que gere a umidade nos 2 sentidos, deixa o vapor sair com o tempo seco e afasta a água líquida quando chove. Teste final antes de acabar. Deite uma colher de chá de água sobre a superfície totalmente seca, mais ou menos o que cabe numa tampa de garrafa. Numa parede tratada como deve ser, a água deve ficar ali 2 a 3 segundos, antes de ser absorvida devagar, ou então escorrer pela face e sair. Se entrar de imediato, aplique mais uma demão e volte a testar. Se formar gotas ou escorrer, terminou. Uma parede faz isto.
O que uma família de 4 pessoas faz em 4 secções exteriores da casa, tratando-as todos os outonos antes da época das chuvas. É algo para que não se chama empreiteiro nenhum. Sem depender da agenda de mais ninguém, fica feito numa manhã de sábado com um balde, um pincel e água da mangueira do jardim. E no fim, não aparece fatura. O que os monges cistercienses de Fountains Abbey fizeram com o mesmo princípio em toda uma comunidade em funcionamento é a parte que muda a forma como olha para este problema. Fountains Abbey, no auge da sua atividade no século XIII, acolhia centenas de monges e irmãos leigos num conjunto de edifícios de pedra espalhados por vários acres, segundo o guia do local da English Heritage. A grande igreja, a sala do capítulo, o celário ao longo de toda a ala oeste, as enfermarias, tudo mantido com cal. Tudo feito pela própria comunidade, inscrito na rotação de trabalho pela regra de São Bento, composta originalmente por Bento de Núrcia por volta de 516 da nossa era. Sem cadeia externa de abastecimento, calcário cozido nos próprios fornos da abadia junto ao rio Esquel, apagado no local, misturado de manhã, aplicado antes do sino da tarde, repetido todos os outonos durante mais de 4 séculos. E o que isso significa para a sua rua? Uma fila de casas de pedra ou tijolo, todas a lutar com o mesmo problema de entrada de umidade, todas a pagar ao mesmo empreiteiro no mesmo ciclo de 3 em 3 anos, todas a receber o mesmo produto sintético. É que o modelo cisterciense está no arquivo do Patrimônio Nacional, testado em condições mais duras do que qualquer coisa que o seu código postal lhe vá atirar. E custa menos do que um café por secção, por ano, sem contas, sem infraestrutura, sem pedir autorização a ninguém. Há uma condição em que isto funciona pior. Os engenheiros medievais sabiam-no, e a forma como resolveram isso é a última coisa neste texto. A caiação agarra a pedra natural, agarra a argamassa original de cal, não agarra a reboco de cimento Portland, e também não agarra as superfícies já seladas com uma tinta sintética moderna para a alvenaria, daquelas que formam uma pele plástica contínua e flexível sobre a face da parede. Se a sua parede exterior já foi tratada com um impermeabilizante moderno, a caiação vai ficar em cima dessa camada selada, carbonatar de forma solta e separar-se da superfície à primeira geada a sério. Vai parecer que o método falhou. Não falhou. Foi bloqueado. Os engenheiros medievais não lidavam com cimento Portland, mas o volume Practical Building Conservation, da English Heritage, registra que conheciam o problema de aderência noutras formas. Documenta reparações medievais de rebocos duros de cal que tinham falhado antes. Eram removidos à força até expor a pedra nua, antes de aplicar cal fresca. Hoje, a solução é a mesma. Retire a camada sintética com pistola de ar quente e um raspador rígido. Volte a pedra nua ou a argamassa original de cal. Quando chegar a essa superfície, tudo o que foi descrito neste texto aplica-se exatamente como foi dito. Se você não sabe o que há na sua parede, o teste da água responde antes de abrir o saco de cal. Deite na face da parede a quantidade de água que enche um copinho de dose. Pedra natural e argamassa antiga de cal absorvem em menos de 30 segundos. A água desaparece na superfície. Uma parede com revestimento sintético segura a água na face, como num capô encerado. Se absorver, pode começar. Se ficar em gotas, remova primeiro. As paredes de Fountains Abbey estão de pé sob a chuva de North Yorkshire desde 1132. Foi dissolvida por Henrique VIII em 1539. Ficou sem telhado, exposta ao tempo, sem madeira nem chumbo por 3 séculos, sem manutenção alguma, e a pedra continua lá, não porque alguém a preservou, mas porque a física não perde a validade. Os monges que ergueram aquelas paredes não conheciam a expressão carbonato de cálcio, não tinham vocabulário químico para o que acontecia quando a cal encontrava o ar e voltava a virar pedra. Sabiam que o calcário, queimado até virar pó, misturado com água e espalhado com brocha sobre a pedra úmida, deixava a superfície dura, branca e capaz de repelir a chuva. E eles tinham razão. As paredes do norte de Fountains Abbey ainda carbonatam quando chove, ainda respiram quando secam, ainda fazem o que fazem desde que um irmão cisterciense subiu um andaime de madeira às margens do rio Esquel, no século XII, com um balde e uma brocha larga, e fez exatamente o que você acabou de fazer. O que você construiu faz o mesmo. Não sei o que trouxe você até aqui. Não importa. Funciona de qualquer jeito.